O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Papo no Café de hoje recebe um dos grandes nomes das artes aqui no Paraná, o Yara Batira. O Yara, seja muito bem-vindo ao Papo no Café. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e estar aqui para a gente conhecer um pouquinho mais da sua carreira e tudo mais. Muito obrigada pelo convite, pela lembrança. Eu fiquei realmente bastante lisonjeada da Universidade Federal lembrar do meu nome. E é um prazer realmente estar aqui com vocês. Principalmente porque a Universidade Federal do Paraná tem um lance afetivo, porque a minha tia-avó foi a primeira médica mulher formada pela Universidade Federal do Paraná. Sério? Olha que então bacana. Ela tem para mim uma referência muito grande dentro do meu processo artístico. Conta pra gente então, como começou esse processo artístico? Quando que você se descobriu artista? Eu acho que a gente não se descobre, a gente é, né? Então, que quando você é natural, as coisas acontecem sem você nem ter a intenção. Eu realmente sempre desenhei, sempre trabalhei, a minha família foi sempre muito ligada à arte de forma geral. Eu acho que essa história espiritual familiar é muito importante no trajeto de qualquer artista, porque são momentos onde você desperta para esses movimentos dentro de você mesmo, que vem já de uma forma genética, né? Então, tudo isso contribui para que a gente já nasça e cresça com essas manifestações internas, né? De desejo de conhecer o mundo, desejo de se conhecer, isso já nasce com a gente, né? Yara, você comentava comigo antes de começar o programa que a sua família mesmo incentivou, por exemplo, na escola, enfim, né? Você teve a oportunidade de estudar num colégio particular que te deu um maior contato com as artes também, né? Com certeza. Eu fui me dar conta disso bem depois de que eu tinha tido realmente um privilégio, porque os colégios na minha época, porque eu já tenho mais idade, né? Particulares forneciam e ofereciam para a gente essa possibilidade. Eu, por exemplo, desenhava partituras musicais com 7 anos de idade com nanquim, num colégio das freiras. Então, para mim era natural, essas coisas faziam parte da formação. Até se perceber que os colégios públicos tinham mais dificuldade, que hoje, com já os cursos de arte e educação, essas lacunas são supridas. Mas isso ajudava muito a gente já ter uma trajetória mais aberta. Por exemplo, as freiras com que eu estudei usavam o método Montessori. Então, para mim, foi muito tranquilo. Lígia Claro, para mim, não era uma novidade quando ela surgiu como artista, quando eu a conheci como artista, porque eram momentos que eu trabalhava isso desde criança, né? E tudo isso faz com que você tenha também uma obrigação maior. Talvez a minha contribuição como docente, como formadora, né, de alguns artistas no Paraná, e de ter sempre essa disposição de contribuir com o que eu conheço, com o meu conhecimento, seja em função de tudo isso. Quer dizer, se eu recebi toda esse privilégio, eu sempre me senti na obrigação de também contribuir com quem realmente precisa. Eu acho que é uma troca natural. Isso é muito bonito, é um sentimento muito bonito para se ter. E é nato do artista também, né? O artista, de alguma forma, ele quer contribuir com a sociedade, ele quer transmitir uma mensagem, né? Sempre. Eu acho que a gente quer ser mais lida do que vista, né? Quer ser entendida, na verdade, compreendida. E, enfim, os nossos anseios são grandes em função da humanidade, porque o mundo contemporâneo, dando assim uma guinada, né? O mundo contemporâneo, que é um mundo do princípio da incerteza, do Heisenberg, né? O que nós vivemos hoje, que é do princípio da aleatoriedade, ele desvincula totalmente a humanidade das estruturas, né? Que é o mundo moderno. Então você veja que o mundo moderno é caracterizado pelas mãos, né? O sentido das mãos. Todos os outros sentidos são, Eisenstein já falava, né? Que os sentidos estão todos na mão, na modernidade.
Depois a gente vai lá para a história do Leonardo da Vinci e vê que no contemporâneo são os dedinhos que funcionam, né? E os dedinhos, então, já mudam completamente porque você não tem mais a segurança, você está sempre incerto e isso gera uma angústia muito grande em toda a população, em toda a humanidade. E os artistas também estão tateando para saber como lidar com essa nova postura diante da vida, né? E é complicado mesmo, né? Você colocou dessa questão da sociedade, né, contemporânea, da sociedade moderna. A gente tem visto mesmo uma dificuldade até de criar, porque tudo é muito rápido, tudo passa muito rápido. É o princípio até da sociedade líquida, né? Que Bauman fala, né? Que o que hoje é bom, amanhã já não é mais bom. E como lidar com isso, Yara? Olha, eu tenho pensado bastante, porque nós estamos vivendo isso. Você não pode ter uma definição de uma situação onde você está ainda vivenciando, né? A gente tem prognósticos, tem, digamos assim, reflexões sobre, né, a evolução da humanidade. E Curitiba, principalmente, é bastante privilegiada, eu vou dizer por quê. Nós tivemos aqui, diferentemente do Brasil, as pessoas dizem, Curitiba é tão diferente do resto do Brasil. É diferente porque nós tivemos o Renascimento. É verdade. O nosso entorno paisagístico é exatamente o mesmo lugar. Se você não pegar a desconstrução do entorno de Curitiba, a mesma geografia da cidade de Leonardo da Vinci. Então, da Mona Lisa, a mesma perspectiva, a gente tem uma influência muito grande no Renascimento, ao passo que o resto do Brasil começa já na situação barroca. Então, o barroco já é posterior e joga para o espaço sem essa questão das estruturas. Mas Curitiba se torna uma cidade tão universitária e tudo aqui é reflexivo, tudo aqui é pensado, as coisas surgem, né? Por exemplo, eu vou estar fazendo esse programa num café. Eu te diria que quando eu tinha 14, 15 anos, eu queria essa Curitiba de hoje, porque eu andava na rua, na cidade, meu pai passeava de carro, eu olhava assim, à noite, aquelas luzinhas, sabe? Cada quartinho, uma luzinha, aquilo me angustiava muito, eu dizia, meu, não pode ser Curitiba, não pode ser isso, ela tem que ser mais. Tem que crescer, isso, né? então isso tudo já fazia parte da minha formação, né? Eu tinha essa angústia. Hoje eu rolo Curitiba e digo, hoje é a Curitiba que eu gostaria de ter vivido na adolescência. Ainda estou tendo essa oportunidade, eu acho fantástico. Então, mas tudo isso para você ver como ela não, na verdade, a modernidade aqui passa meio en passant, né? A gente já começa numa linguagem contemporânea. E é isso que diferencia do resto do Brasil. Por isso aqui tem tanta arte contemporânea? Você acha que isso de alguma forma influencia na visão dos artistas? Olha, eu sem altos elogios, mas é que eu sou artista dos anos 80. E nos anos 80, os artistas dessa época, dos anos 70, eram modernos, né? Então, como eu já comecei na pós-modernidade, eu fui estudar nos Estados Unidos, já voltei, fui morar num loft quando ninguém morava, né? Eu fui morar numa fábrica, com cupins, madeira, eu larguei toda a estrutura familiar e fui morar num loft. Quer dizer, eu rompi questões muito importantes, que as pessoas não conhecem, porque talvez não conheçam um pouco da história, conhecem a obra e tal, né? Mas sempre fiz parte de uma artista, digamos, de família burguesa, que todos aqui todos somos, né? E que consegui romper isso, fui morar numa fábrica, fui a primeira artista mulher a expor no Solar do Barão, no museu, que antes não era Museu da Gravura, né? Atrás de mim veio uma geração de artistas que até hoje são sólidos, né? Importantes, como Moto Contínuo, Eliane Próligo, Geraldo Leão, Rosana Guimarães, Raul Cruz, que foi fantástico, imediatamente mas em grupos, e eu muito individual, muito underground, porque já vim dos Estados Unidos, né, já é uma influência bem da minha geração. Né? Então, ali começa já, do pós-moderno para o contemporâneo. Então, para mim não é nenhuma novidade que Curitiba seja, porque eu fui agenciadora desse contemporâneo. Eu sou culpada muito de tudo que está acontecendo e às vezes me flago que talvez tenha sido, né, um pouco perigoso. Mas depois também me tenho que pensar que se não houver essas mudanças,
diferenças, nada pode crescer. E Curitiba cresceu de uma forma bonita. Ela tem problemas? Tem, mas eu fiquei 11 anos morando no Rio e já morei em 24 lugares diferentes na cidade, já morei fora, já morei em Nova York, já estive aqui. Então eu posso te dizer que com tudo isso, com todos os problemas que há em Curitiba, que existem aqui, a gente os contorna de uma forma bastante inteligente. Eu não sei se eu sou muito positiva, mas não me arrependo de ser, as coisas continuam crescendo, né? Isso é importante. É. Yara, conta pra gente, você foi aí precursora, como você acabou de colocar, de uma geração de artistas, deu aula na Escola de Belas Artes. Como que foi esse começo aí com os artistas locais? Porque quando eu comecei, na verdade, na escola, me formei na escola, mas já naquela época existia o Centro de Criatividade, né, de Curitiba, e lá existia um curso de gravura. Quem era o professor era o Fernando Calderari, que era o único artista, né, da época nessa linguagem aqui, porque depois, antes haveria Poti, Viaro, mas já eram de outra geração, dos anos 50, né? E aí nós formamos um grupo de artistas em volta de uma prensa de litografia, acreditando que íamos mudar, né? Revolucionar uma a cidade. factory em Curitiba. E desse grupo gerou-se um trabalho bastante sólido e a prefeitura ficou de olhos, mas esse grupo é sério. Nós levávamos a prensa de litografia para a Praça Osório, imprimíamos gravura lá, fazíamos varais. Tudo isso que a fotografia vem fazendo agora, a gravura fez nos anos 80, né? Final de 70, 80. Então, com isso, antenou-se que, poxa, mas se existe um grupo que está interessado, por que não oferecer a eles um espaço? E a gravura no Brasil realmente foi sempre muito importante, ela é até hoje, né, muito importante. Então, na época, a Fundação Cultural deu olho nesse grupo, ofereceu uma exposição no Museu Guido Viário, nós fizemos um grande álbum, né, foi o primeiro álbum de litografia da cidade, e lá nós ganhamos de presente a Casa da Gravura, que foi o maior presente que a gravura brasileira pôde receber até hoje. Com certeza. Né? E da qual eu fazia parte. Então, era Denise Roman, Rosane Schlogel, Zé Mendes, uma meia dúzia de artistas, desculpa se eu esqueci alguém agora, mas enfim, fizeram parte da história. E ali nós fomos para lá, Rosana Schlogel com uma ateliê de litografia e eu com gravura em metal e o Calderari era o coordenador. Éramos um trio só. E aí ali a coisa foi se solidificando, a gente foi formando pessoas, os artistas foram se agregando e na verdade é o espaço de Curitiba que agrega democraticamente, ele recebe e retribui. E aí as mostras de gravura paralelas, né, foram acrescentando o acervo da Casa da Gravura. Isso foi uma década de trabalho bastante coeso. Eu nunca imaginei que eu tivesse esse despontar na gravura brasileira, porque quando eu gostava de fazer, gostava de gravar, aliás, eu nunca fiz gravura, eu gravei, é diferente você ter uma obra gravada do que você fazer imagens, né? Mas eu tinha uma herança do meu avô, que foi um dos fundadores da cidade de Palmas, e que já tinha gráfica, cinema, ele já tinha tudo isso. Então essa herança ali já existia, senão eu não teria, é impossível pensar que eu despontasse como uma formadora se eu não tivesse ancestralidade, né? E como ele já tinha cinema na ocasião, já tinha teatro, já tinha gráfica, jornal, tudo isso fazia parte da minha formação. E essa vontade, talvez, de fazer também como ele fazia, né? Ele ia buscar companhias de teatro no Rio de Janeiro e levava para Palmas, interior do Paraná. Quer dizer, era um progressista italiano, claro. E esse lado me fez também despertar essa vontade de realizar, né? Achava, a gente jovem tem essa ideologia de fazer as coisas e dividir com todo mundo. Né? Era muito fantástico, era um grupo realmente bastante efervescente. Dali o Solar foi crescendo até que nos anos de 89, 90, eu fui convidada, então, na gestão da prefeitura do Jaime Lerner, que foi o fundador da Casa da Gravura, me convidaram para implantar o museu. Como eu já tinha um conhecimento e tudo mais, então
viemos e aí fizemos várias mostras internacionais, porque eu já tinha viajado muito, então eu já tinha esse contato com, né, fora do país. Aí fizemos crescer essa produção de arte. Então eu acho que a contribuição maior foi com a produção de arte no Paraná. Esse fomentar, né, das artes. Foi muito importante. E hoje eu fico assim, impressionada com a quantidade de jovens que estão produzindo, estão fazendo, e galeria, abre galeria todo dia. É verdade, né? é verdade. Depois de todas essas mostras internacionais, onde eu chamei críticos e curadores de fora, nós trazíamos professores e depois dos professores trouxemos a crítica, as galerias se agregaram e então foi se formando também um pensamento. Né? Tudo isso foi decorrer assim, para dar uma pincelada rápida, muitas coisas aconteceram. Se formou um acervo bastante importante, que eu acho que é o acervo internacional mais importante que o Paraná tem, ali. E depois disso, as gerações de professores foram formadas ali. Esses professores então, se deslocaram para as universidades. Então, se formou o grupo da Tuiuti, o grupo da FAP, o grupo da Federal, a Católica. Todos esses, sabe? Ou foi dali que a coisa surgiu. E passado mais uma década, todos eles começaram a remeter de novo os seus alunos para lá. Então, não é uma coisa que vai excentricamente e intrinsecamente, né? Tudo é cíclico na vida, muito então... legal. Aí trouxe arte digital, essa parte, né, televisiva e tudo hoje, enfim, bem maior do que se pensava que pudesse acontecer. Isso é muito bacana. Olhando hoje, assim, todo esse legado que você ajudou a construir aqui na cidade, dá um orgulho? Olha, eu me sinto muito feliz, assim, em ver esse resultado, porque eu já tenho 3 netos, né, então eu vejo neles... um resultado bem próximo e os professores, enfim, os meus alunos que hoje são professores da Belas Artes, outros são artistas com obras bastante pertinentes, tem artista que está na área do cinema, outro que está na área de docência, eu me sinto bastante realizada nesse aspecto, né? Ainda eu acho que Curitiba tem muito a fazer. Depois, agora com a nova Bienal de Curitiba, que é e o MON, que são decorrências do Solar do Barão, né? Porque aquilo é uma decorrência. Sim, o projeto, né? Nasceu lá. O projeto nasceu, praticamente os artistas nasceram ali e hoje se deslocaram e a mostra então cresceu. Até do Museu de Arte Contemporânea, que também, de certa forma, né, se desenvolveu ali dentro, né? Porque o Museu de Arte Contemporânea e o Solar, na verdade, o Museu da Gravura, eram, na verdade, os 2 núcleos mais fortes, né? Depois, evidentemente, de um tempo, o MAC teve um problema de restrição de espaço, porque ficou um museu muito pequeno, assim, fisicamente. Né? Ele é grande de acervo, mas fisicamente ele ficou pequeno. E o Museu da Gravura, embora tenha sido, eu acho que ele precisa de uma renovação, precisa uma desconstrução, uma nova modalidade. Até porque, né, o tempo passou e as coisas precisam evoluir, né? Precisam crescer. Mas existe aquilo que a gente estava conversando anteriormente, a nossa gravação, que nós estávamos falando sobre como o artista tem incentivo ou não no Paraná, e eu volto a dizer que nós temos sim incentivos, editais, espaços abertos, mas falta, na verdade, um outro tipo de incentivo, que é uma estrutura melhor. Porque não adianta você abrir 20 espaços, 30 espaços e não ter esses espaços condições de estrutura para receber. E Curitiba tem uma coisa que eu tenho o lado bom, maravilhoso, que eu sou curitiboca, ali nascida na Trajano Reis, então eu posso amante de Curitiba. Amante, posso falar de que eu sou a única que posso falar mal de Curitiba quando nasci na Trajano Reis. Que tem esse lado de organização, que é muito bonito, mas tem um lado também assim que é destruidor, ele sempre destrói uma coisa para fazer outra. Né? Isso ainda não se perdeu, é uma necessidade de destruir aquilo que está acontecendo para surgir outro, daí destrói esse, então na verdade fica só
o museu atual, digamos assim, uma instituição, para falar melhor, né? Com a atenção de todos, e os outros se perdem e aí as coisas vão degenerando, Sim. né? Então, Ou reduzindo. ou reduzindo, deveria se manter a parte de conservação, manutenção mesmo, né? O mesmo Museu da Gravura, você entra lá, você fica triste, porque o material humano cresceu, a produção cresceu, mas o museu está assim, né? Precisando uma nova injeção. Então, tudo vai para o MON, né? Que é o grande centro atual. O MAC não ganha, o MUMA não Sim. ganha, os outros museus não ganham, né? Então, eu acho que teria que ter uma atenção maior por parte da... É até onde concentrou os recursos também, né? Hoje o Museu Oscar Niemeyer é o que mais tem força para trazer exposições internacionais, que mais tem verba para isso, né? Precisa de uma melhor redistribuição? Eu acho que é uma programação muito direcionada, porque, por exemplo, vamos dizer assim, o Museu da Gravura, ele surgiu, ele foi ganho pela gravura brasileira para se tornar um museu especializado em artes gráficas do Brasil e do mundo, tanto que ele é um dos únicos entre os 10 museus da área no mundo. As pessoas não conhecem isso, então todo mundo quer, as pessoas querem aquele espaço para tudo, porque ele é um espaço central, um espaço bonito, mas eles não veem que aquilo é da gravura, é da fotografia e das artes gráficas, né? Então, essa generalidade que hoje a arte contemporânea apresenta, né? Porque aí nós entramos na questão da arte digital, que fala bem disso. Todo mundo tem celular, né? Todo mundo tem o selfie, né? Todo mundo tem como referência a si próprio. As pessoas perderam referências maiores, históricas, referências de conhecimento. Está se fazendo a referência própria. E ela vai empobrecendo, porque depende da tua referência, você pode dar mais ou menos. O repertório de mundo O pode repertório ser pequeno, né? é bastante. Então tem que se tomar muito cuidado. A arte de educação deveria pensar muito nisso, porque as referências estão sendo próprias e a pobreza está ficando cada vez maior em todo sentido. O que o Brasil está vivendo hoje, em termos políticos, econômicos, nada mais é do que uma pobreza espiritual. Por quê? Vou te explicar também da arte contemporânea. Eu estou me alongando, não sei, mas já que você colocou genericamente, o que ocorre é que o homem é feito de corpo, mente, espírito e alma. O animal, que é a nova direcionamento da atualidade, né? Não é verdade? Hoje se fala que o animal tem alma. Ele tem realmente alma, mas não espírito. Então, a gente tem que pensar que se a mente e o espírito da modernidade tem que se assomar com o corpo e a alma da atualidade e para se formar um novo homem. E não essa dissociação, porque há uma dissociação muito grande nesse aspecto. Então, você vê que é muito importante que as coisas tenham seus lugares, sabe, suas referências. O MUMA, por exemplo, é um museu dentro da Fundação Cultural direcionado aqui à pintura, ao desenho, artistas que queiram trabalhar outras linguagens. Tem arte digital que deveria estar aqui no Museu da Gravura e está lá, né? Porque a arte digital nada mais é do que gravura, né? Não é fotografia, é outra coisa. Sim. Então, falta esse conhecimento básico do que é o quê. Para você poder ter referência. Eu passei 30 anos estudando o que é o quê para poder determinar realmente o que é o quê, porque as pessoas não têm noção. Eles tudo pode, tudo pode, tudo pode. Em arte, tudo pode. Agora você tem que perguntar se deve ou não se deve. Não, e é complicado porque não adianta só aumentarem os espaços dos museus, não adianta ter um acervo bonito se a gente não tem formação de plateia, né? Formação de público, melhor dizendo, né? Se as pessoas não entendem o que elas estão indo ver lá no museu, o porquê daquele museu, o porquê do espaço, isso é complicado, né? Eu acho que a única que perdeu um pouco o Solar do Barão, de forma geral, né? É que ali me parecia ser um lugar do pensamento, é ali que se formava todo o pensamento de Curitiba, né? A coisa era pensada ali, reflexiva ali, e atualmente ela perdeu esse viés. E aí os outros espaços que eram, digamos assim, se faziam espelhar por ali,
também se perderam. E a coisa ficou um pouco complicada. E Curitiba, que era modelo para os outros estados, acabou perdendo esse lugar, né, também. Infelizmente, então, infelizmente, né? Mas você é positiva, vamos terminar de uma forma positiva o programa. Vai voltar, né, o Iara? Com certeza. Eu acho que não é uma questão de voltar, é só abrir, assim, sabe? É deixar transparente novamente, né? Ela tá ali, só precisa estar encoberta. Tá escondidinha, né? Só tá escondidinha. trazer à tona. Iara, muito obrigada. Foi uma delícia bater esse papo com você. E muito sucesso, viu? Obrigada.